Muito interessante essa parte que você trouxe do Jardine, porque eu acho que é muito isso. A gente acaba colhendo as informações do outro sem filtrar, e depois a gente acaba colhendo frutos ali que às vezes não foram, assim, né? De certa forma, vou colocar dessa forma. Mas não fomos nem nós, assim, que plantamos conscientemente. A gente simplesmente catou aquela semente, o coleguinha falou que era maçã, aí a gente plantou e de repente deu, sei lá, maracujá, que é uma coisa totalmente diferente. Então, quando a gente passa a, né? Porque uma coisa é você pedir um conselho e analisar aquilo. Então, tô com um problema na minha vida, eu preciso de um norte, eu não sei o que tá acontecendo. Vou lá, peço um conselho para um amigo meu, mas eu não vou levar aquilo como uma verdade. Eu vou filtrar o que realmente faz sentido para mim. E eu sempre falo muito da intuição. E aqui a intuição, ela é muito válida, porque assim, não é só quem trabalha com a espiritualidade, né, efetivamente, que nem eu e a Mi, que tem essa intuição. Todo mundo tem essa intuição. Então, quem aí nunca pensou na pessoa, a pessoa ligou? Isso é intuição. Independente da sua crença religiosa, isso é intuição. Não tem como negar, tem coisas que a gente não tem como negar. Então é a gente trabalhar nisso, porque às vezes a pessoa vai falar uma coisa e você vai falar assim, poxa, não tinha pensado por esse lado. Aí você fala, tá, interessante olhar por esse viés. Aí você começa a trabalhar em cima daquele viés. Mas por quê? Porque fez sentido pra você. Agora, tem certas questões que a pessoa traz e você fala, ai, não fez muito sentido, mas daí você já começa a ficar com o pulga atrás da orelha. É aí que você tem que tomar um pouco de cuidado, porque quando você fica com essa pulga atrás da orelha, provavelmente é porque é algo que não fez sentido pra você. E você tá caçando em pelo em ovo. Então, é isso que a gente fala de filtrar as informações que vêm. Porque existem muitas pessoas sensatas que vão conseguir ali te dar uma informação que ela é um pouco mais relevante para sua vida. Que ela pode, né? Que a pessoa às vezes vai ter um panorama um pouco maior da sua vida. Então, ela vai conseguir, assim, dentro das crenças dela, te dá um norte um pouco maior. Mas tem pessoas que vão simplesmente falar o que querem falar, independente se vão analisar a sua história de vida, se vão analisar. Então, assim, é por isso que a gente precisa ter esse filtro muito bem estabelecido para que a gente consiga realmente não pegar a semente do coleguinha e plantar no nosso jardim. Exatamente, exatamente. E é muito legal isso que você falou também, da questão de a gente não trazer a informação do outro sem levar em consideração, porque o outro ele vai trazer para você carregado das próprias crenças, da própria bagagem interna que ela carrega. Então, se vocês têm ali uma visão muito discrepante, não faz sentido, não vai fazer sentido, não vai. Uma coisa assim que eu acho muito interessante, né, quando a gente está trazendo toda essa informação, né, que a gente tem que ter sabedoria quando a gente vai buscar esses conselhos. A gente não tem que procurar com qualquer pessoa, por mais, às vezes é sua amiga, às vezes é seu melhor amigo, mas não vai ter uma estrutura para poder trazer o que você precisa naquele momento, porque tem crenças diferentes, porque tem uma outra visão de vida, porque tem outras bagagens. No meu caso, por exemplo, eu sofria bastante com essa questão de necessidade de validação, enquanto eu estava ali da relação abusiva dessa última família que eu vivi, porque eu buscava que as pessoas me compreendessem, entendessem as minhas razões do porquê eu estava saindo daquelas relações, porque as pessoas me julgavam, porque existia aquela crença, mãe é mãe, mas ela te ama, mas não sei o quê. Só que a verdade do que eu vivia ali dentro, só eu sabia. As pessoas não sabiam o tipo de coisa que eu passava ali dentro, o tipo de violência que eu sofria. Eu cheguei até uma faca na minha garganta. Então, assim, eu sabia o que eu vivia lá dentro. Ninguém melhor do que eu para validar. Mas as pessoas que estavam fora carregavam bagagens de crença de que mãe é mãe, mas mãe ama, mas filho tem que perdoar. E aquelas crenças, para mim, naquela situação, não eram viáveis, porque aquelas crenças me mantinham num ciclo de abuso. Então você percebe que eu sabia que eu vivia o abuso, eu não conseguia me validar porque eu tinha as minhas percepções, eu ainda carregava culpas, eu ainda carregava outras estruturas dentro de mim, mas inevitavelmente o fato é nem todo mundo está preparado para te dar o suporte que você precisa, para te dar o apoio que você precisa. Então, aqui eu vou entrar num lugar que é extremamente importante a gente saber onde buscar, buscar pelo menos em pessoas que já passaram pelo problema e superaram o problema que você está superando, porque essa pessoa sim vai ter chaves e ferramentas importantes para entregar para você, bases e estruturas importantes para compartilhar com você, porque ela já está num nível de sabedoria acima do seu, porque ela já ultrapassou, e profissionais
profissionais, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas. Essas pessoas, elas têm ali uma estrutura no trabalho delas, eu falo por nós, né, Bá? Que a gente tem uma Uhum. estrutura de não levar o nosso julgamento pessoal, de não levar as nossas crenças pessoais, as nossas bases pessoais para um atendimento. A gente vai levar ferramentas, a gente vai levar estrutura para que a pessoa ela faça justamente esse trabalho que a gente está trazendo aqui hoje, para que ela se volte para si, para que ela faça esse trabalho interno para se fortalecer, para se autoacolher, para se autovalidar. Mas não é a gente que vai ditar para elas as nossas verdades. A gente não vai levar para elas informações que são nossas, pessoais nossas. A gente pode compartilhar histórias, a gente pode compreender, porque sim, muitas vezes, principalmente no caminho terapêutico, a gente vai se deparar com pessoas e vai vir até nós pessoas que estão passando por coisas que a gente já atravessou. Então, a gente tem sim um Uhum. respaldo e uma estruturação para poder dar esse acolhimento. Mas a gente não vai enfiar a goela abaixo dessas pessoas as nossas crenças, as nossas verdades. A gente vai compartilhar ali uma ferramenta, uma estrutura para que essa pessoa volte para si, para que essa pessoa se autorresgate, para que essa pessoa faça esse renascimento interno dela, fortaleça o campo de visão dela, fortaleça essa estrutura de sentimentos, como eu tinha campo de culpa, de desfazer dessas crenças de culpa. Então, é um trabalho interno que a gente vai direcionar para essas pessoas, e não um trabalho de imposição. Então, no campo de consciência e de a gente ter essa sabedoria, é muito importante a gente ter essa percepção para que a gente não entregue a nossa vida na mão de qualquer pessoa. Por mais, e eu não falo isso de forma pejorativa ou diminuindo uma grande amizade, mas o fato é esse. Essa é a realidade. Nem todo mundo está pronto e tem infraestrutura dentro de si para dar o apoio que você precisa, não o que ela quer te dar, não o que ela acredita ser o melhor, não o que ela acha ser o melhor, porque, bem da verdade, é um grande foda-se para esse contexto. Porque essa pessoa, ela tem o direito de ter as crenças delas, a visão dela, mas aquela roupinha pode ser que não sirva em você. Aquela estrutura pode ser que não Uhum. seja aquilo que você precisa, porque justamente no meu caso, por exemplo, eu não precisava de alguém me dizendo para mim permanecer na relação, eu precisava justamente do contrário, de alguém que me desse apoio e suporte para olhar para aquele sentimento de culpa e entender por que eu sentia culpa, que aquela culpa não fazia o menor sentido. Por que que eu ainda achava que eu tinha que aceitar e permanecer naquela relação quando era uma relação que me machucava? Quando, na verdade, quando pessoas adoecem pessoas e você não se cura em lugares que te adoecem. Então, nem mundo estava pronto para me trazer essa informação. É um processo, mas é importante a gente ter essa consciência que não é em qualquer lugar que você vai buscar isso. E você precisa ser esse melhor lugar acima de qualquer psicólogo, acima de qualquer terapeuta, acima de qualquer estrutura. Só que, às vezes, para você chegar nesse lugar de ser isso dentro de você, você vai precisar, sim, desse apoio externo, só que precisa saber aonde procurar. Não pode ser em qualquer lugar, porque senão isso pode te prejudicar mais do que te ajudar, né? Sim, exatamente. É muito importante isso que você falou, Mi, de procurar no lugar certo, principalmente citando, né, nós profissionais. Porque muitas vezes a gente quer, a gente precisa. Vou dar um exemplo aqui. Teve uma cliente minha que ela estava passando por uma questão no relacionamento dela e ela veio e me abriu essas questões. Fui dentro das técnicas que eu trabalho com a psicanálise, a gente conversou. Então, assim, se fosse num momento de amigos, talvez eu não tivesse dado conselho para ela, porque eu ia usar as minhas crenças. Eu ia usar o que eu acho de certo e errado. Eu não ia trabalhar as técnicas que eu estudei e que eu aprendi e que eu aplico dentro da minha profissão. Então, quer me, né, completando o que a Mi trouxe dessa questão dos profissionais, é isso. Porque na hora que a Mi tava falando, me via muito assim. Que a pessoa fala assim, ah, eu vou fazer, se eu precisar conversar, eu vou conversar com um amigo, em vez de ir para um terapeuta, para um psicólogo, para um psiquiatra. Gente, é totalmente diferente, sabe? A gente estuda, a gente trabalha e a gente vai atender de uma forma imparcial. O amigo, ele não vai atender você de forma imparcial, ele vai atender você da forma que ele vai achar que você precisa. E a gente não faz isso. Os profissionais existem justamente para isso. E o que o Ami falou também da questão do auxílio, a gente vai desenvolvendo, vai ter momentos que você vai precisar de um profissional te acompanhando ali por um tempo para você começar a desenvolver algumas habilidades. E a partir daquele momento você vai caminhando. Que nem eu trabalho com a psicanálise e espiritualidade, mas eu tenho o meu terapeuta, porque eu tenho os meus processos. Então, assim, a gente precisa desse suporte, a gente precisa também ter esses momentos que a gente precisa olhar para os nossos processos também com esses cuidados.
Exatamente, exatamente. E eu sinto assim que seria isso, assim, que seria é, o poder das palavras que a gente trouxe hoje, de consciência, de expansão de consciência, e voltar para onde a gente começou, que seria a gente começar a trabalhar esse poder pessoal dentro de nós, fortalecendo dentro de nós a nossa palavra, a nossa verdade, porque a partir do momento, eu falo assim por mim mesma, porque a partir do momento que eu decidi que eu ia dar poder para mim mesma, o poder de reconhecer na minha história o que eu tinha passado, eu parei de dar valor e poder para as palavras das pessoas que me diziam que eu tinha que permanecer. Eu ultrapassei essas barreiras e eu coloquei os limites que eram importantes para mim, porque para mim era importante o afastamento, para mim era necessário e era saudável, porque foi a partir do momento que eu validei para mim. Sim, estou em sofrimento aqui. Sim, estou sendo violada e desrespeitada em muitas coisas aqui. E essa presença na vida dessas pessoas não me favorece, só favorecem essas pessoas. A partir do momento que eu fiz isso, eu comecei a entrar num processo de oração, de restabelecimento da minha saúde mental e emocional. Então, me validar nesse contexto foi a minha chave de cura, foi o meu lugar de cura. Porque se eu tivesse dado ouvidos para essas pessoas achando que elas sabiam mais do que eu sobre a minha própria vida, eu teria permanecido num ciclo de abuso. Eu teria permanecido numa estrutura que, vou ser bem clara, eu não estaria mais aqui. Porque eu flertei muito com a minha existência e com a minha desistência da vida enquanto eu estava nesse processo de tortura psicológica emocional. Então, me dar essa voz e me fortalecer foi o ponto-chave. E obviamente que eu não fiz isso sozinha, eu fui procurar também, como você falou, a gente cuida de pessoas, mas a gente também precisa de cuidados. Então, eu também procurei ajuda psicológica, psiquiátrica, psicóloga, terapeutas e infinitas ferramentas, porque eu fui alguém que eu fui atrás dessa cura incansavelmente e continuo nessa cura incansavelmente. E é esse lugar da gente poder olhar para nós e reconhecer o poder da nossa voz, reconhecer o poder do nosso direito de escolha, porque eu percebo que naquela estrutura, se eu desse voz e vez, eu estaria anulando o meu direito de escolher estar ou não naquele lugar. Hum, Então, a partir do sim. momento que eu falei, não, eu tenho o direito de escolher por mim, custe o que me custar. Porque no fim das contas, todas as escolhas que nós fizermos na nossa vida, vai ter sim, vai ter ouros e bolos. A gente vai plantar, a gente vai colher. Só que, pelo menos, eu soube, a partir do momento que eu tomei a minha decisão, que a colheita que eu faria seria a minha colheita. Seria colher os frutos que eu estava plantando no meu jardim, e não aquilo que os outros queriam plantar para mim. Então, isso foi o meu maior senso de liberdade. E é esse reconhecimento da nossa voz, do nosso poder, da nossa validação, que é extremamente importante. Sim, me deu vontade de comentar referente ao núcleo. Porque assim, vou citar, eu gosto muito de exemplo, gente. Então, vocês me perdoam, mas é assim que eu trabalho. Então, assim, por exemplo, se eu tô num núcleo onde a minha mãe, ela sofreu abuso do meu pai, abuso físico, psicológico, sexual, independente. Como que eu vou pedir um conselho sobre o meu casamento que tá tendo esses abusos pra minha mãe? Ela vive o mesmo processo que eu. Então, como que ela vai ter uma visão diferente daquilo, sendo que ela também está naquele campo? Então, é como se a gente estivesse dentro de um quarto fechado e você perguntasse para a pessoa: o que será que tem lá fora? A pessoa está no mesmo quarto que você. A pessoa também não está lá fora para ver. Então, é muito importante também a gente ter pessoas fora do nosso núcleo assim mais íntimo, né, digamos assim, família, né? Porque eu vou colocar família como o núcleo mais íntimo porque é geralmente onde a gente cria nossas bases de crença. Então, às vezes um amigo meio descabeçado, ou às vezes, então assim, a importância de ter pessoas que saem um pouco do nosso cotidiano ali, porque essas pessoas também conseguem ter uma visão um pouco melhor sobre os processos. E friso de novo aqui, principalmente nós terapeutas, porque a gente olha o ser como um ser inteiro. Então a gente vai olhar para você, independente do que você venha trazer, a gente vai sempre olhar com o maior acolhimento e sem julgamento. Porque, por exemplo, eu mesma, quando eu tive meu processo de dependência emocional, que eu tô tratando ainda faz quase 3 anos,
eu precisava de um lugar seguro para onde eu pudesse me abrir, que eu pudesse enxergar, eu pudesse sangrar toda aquela dor. E eu não podia fazer isso com ninguém da minha família, porque a minha família vive essa realidade. Eles não enxergam, né? Assim, porque cada um tem o seu processo. Mas assim, como que eu ia pedir auxílio para eles, sendo que eles também têm a mesma dor que eu de uma forma diferente? Então, é isso que a gente traz também de você procurar, né, com pessoas de confiança, como que você pode sair daquela dor? Porque às vezes você conversar com um amigo que vive ali o cotidiano com você, ele não vai ter outra visão para te dar sobre aquele problema que você está passando. Então é muito importante também a gente ter essa visão de onde que eu posso procurar ajuda para o problema que eu tô tendo. Porque muitas vezes a gente vai encontrar o apoio na família, mas não o conselho que a gente precisa para lidar com aquela dor. Exatamente, exatamente. É sobre isso. E uma essa questão que você traz assim de lugar, de ambiente, do ciclo de convivência, é muito natural mesmo a gente buscar esse apoio inicial ali. Eu ver, é muito louco porque tá passando assim um filme da minha história. Quantas vezes eu corri para algumas pessoas da minha família, passei por isso aqui, ó, um exemplo da faca na garganta. Olha, minha mãe fez isso comigo, e aí ela fez assim, fez assado, e a pessoa nem acreditar em mim. A pessoa olhar e falar, viu, mas será que foi bem assim? Porra, eu tava lá, fui eu que tive essa faca na minha garganta, fui eu que fiquei uma semana sem dormir, encostada na porta do quarto, porque eu tinha medo de que ela ia poder fazer comigo de noite enquanto eu estivesse dormindo. Eu tava lá. Aquelas pessoas, elas têm fragmentos da nossa história, por mais que seja um vínculo de convivência muito próximo, as pessoas elas não têm a história inteira, elas têm fragmentos. Elas têm partes da informação e às vezes elas fazem um julgamento baseado nessas partes de informação, seja porque às vezes tem carinho pela sua mãe, seja porque às vezes tem um dó, seja porque às vezes ouviu a história também do lado dela, que também foi distorcida. No meu caso, por exemplo, ela distorcia muito as histórias. Ela chegou a fingir que estava possuída, por exemplo, nesse dia. Então, assim, são coisas absurdas, mas que quem está de fora não vai entender, né? E vai ter fragmentos apenas da história. Então, é muito importante a Uhum. gente entender isso, que aquela pessoa ela vai ter um fragmento, ela vai criar um julgamento sobre esse fragmento, mas ela não tem uma visão inteira da situação. E por isso eu falo com muita propriedade que a partir do momento que eu comecei a fazer esse processo na minha vida, foi onde eu comecei a entender. Esta pessoa não tem o direito de me julgar. Esta pessoa não tem o direito de me dizer o que eu tenho que fazer, por mais que ela acredite que aquilo é o certo que eu faça, que no caso era permanecer próximo. Essa pessoa não tem esse direito, porque essa pessoa de verdade ela não me conhece, essa pessoa de verdade ela não sabe, ela sabe fragmentos sobre mim, ela sabe fragmentos sobre essa história, mas a verdade ela não conhece. A verdade quem passou fui eu, a verdade quem viveu fui eu. E até mesmo ali no ambiente, por exemplo, que eu tinha irmãos, meus irmãos passavam por coisas, tinham situações, e é interessante que eles queriam me julgar, que eu estava ali, por exemplo, naquele contexto, falando mal da mãe deles, por exemplo, que eu estava inventando aquilo. E um dia eu saquei, um dia eu entendi, falei, cara, eu não tô aqui para convencer você de que a minha verdade é verdade. Eu tô aqui para contar para você a minha verdade. Eu não preciso que você valide para mim a minha verdade. Eu estou compartilhando a minha verdade. E é fato que a gente pode ter vivido verdades diferentes, porque ela é a mesma mãe, mas você não é o mesmo filho. Você tem uma outra experiência de vida com essa mãe. Você tem uma outra história, uma outra jornada com ela. Não é a minha. Portanto, sobre a minha, você não tem o direito de se posicionar, não tem o direito de falar. Somente eu posso fazer isso. E isso, para mim, assim, foi muito libertador. Foi muito recuperar o poder nas minhas mãos. Porque eu saí da narrativa de que eu tenho que convencer as pessoas do sofrimento que eu passei para um lugar de eu sei o sofrimento que eu passei e eu sei aonde eu quero estar e onde eu não quero estar mais. E isso faz toda a diferença. Sim, exatamente. E até se a pessoa souber a história inteira, ela não vai saber como você sabe, porque ela vai ver essa história com a ótica dela. É muito interessante você trazer isso, porque é muito assim, só a gente sabe a história que a gente passou, só a gente sabe onde que os calos doem. E você trouxe essa questão de, né, eu acho que é muito isso, assim, de eu sei a minha verdade. Quem caminhou esse caminho, quem tá caminhando esse caminho, né, que a gente tá aqui ainda, sou eu.
Então, por que que eu vou pedir essa validação do outro? Por que que eu vou pedir conselho do outro, sendo que quem tá caminhando sou eu? Eu cheguei até aqui praticamente sozinho, então é assim que eu vou continuar. Não tem como o outro ficar ali, ah, não, porque você tem que fazer tal caminho. Gente, meu caminho é esse. Não tem como eu ser diferente disso. Então é trabalhar isso realmente internamente, né, fielmente com você. De eu tô nesse caminho, esse é meu caminho e essa é minha verdade. Exato, exatamente. Chegamos nesse ponto. É sobre isso. E onde a gente vai construir isso? Além de ter os lugares certos, os sucessos, a sustentação, enquanto a gente ainda não construiu dentro de nós, é dentro de nós mesmos. E para mim teve um outro caminho. Não teve. Eu Sim. precisei fazer essa jornada para dentro. Precisei fazer construção dentro de mim. Porque aí sim, a minha palavra passou a ter força. Aí sim, a minha resposta passou a ter poder de fato sobre a minha vida, porque senão a gente vira um ioiô. Eu decido isso, daqui a pouco eu decido aquilo, daqui a pouco eu decido aquele outro, porque fulano disse que é aquele outro, e aí eu saio da minha estruturação, eu saio do meu posicionamento e a minha voz perde poder. Então, o nosso caminhar é a gente reconhecer a nossa verdade, reconhecer o nosso poder, reconhecer o nosso valor para que a gente possa se sustentar diante da própria vida e carregar a nossa verdade e construir a nossa vida a partir da nossa verdade e não da verdade do outro. Sim, é muito legal isso que você trouxe de sustentar, né? Que a gente já volta no que a gente estava falando lá no comecinho. Então é isso, é você reconhecer a sua verdade e você sustentar ela. Acho que essa é a chave, assim, do que a gente queria trazer para vocês, porque é muito isso, a gente precisa saber quem a gente é, lidar com os nossos, né, os nossos percalços e sustentar aquilo. Porque é só a gente que está caminhando o nosso caminho, não tem como o outro falar pra você como que tem que ser, sendo que o caminho que encaminha é você. Exatamente. Então é isso, por hoje é isso. Eu não tenho mais nada para complementar. Eu acho que está bem completo esse movimento hoje. Muito lindo, por Uhum. sinal. E agradeço muito a oportunidade de estarmos aqui nesse dia de hoje, compartilhando todos esses saberes e essa expansão de consciência. E gostaria de dizer para o pessoal que quem gostou dessa live, quem gosta desse tipo de conteúdo, compartilha com outras pessoas que sente também que pode ser uma chave, uma virada de chave na vida de outras pessoas e que pode ser contribuição também. E também já curte aqui, porque assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante e pode entregar para mais pessoas, para que outras pessoas possam ter acesso também, né? E comenta aqui embaixo também com a gente, compartilha com a gente também aqui qual é o momento da sua vida que você se viu com a necessidade de validar externamente aquilo que você já sabia na sua verdade interior, né? Que você precisou fazer essa virada de chave, ou talvez você ainda não tenha feito, mas aqui pode ser que traga para você essa força interior para você nesse dia de hoje, para que você possa se dar esse alvará de soltura e se permitir fazer essa autovalidação. Sim, verdade. E, pessoal, eu queria falar pra vocês que o meu arroba do Instagram mudou. Então, agora não é mais Pingo de Luz, é barbaramarioto.terapias. Então, depois, né, a Mi vai deixar nossas redes sociais aqui embaixo. Pra quem quiser ir lá, né, conversar com a gente, mandar uma mensagem ou só seguir nós, acompanhar a gente lá. Fiquem à vontade também. E muito obrigada pela participação aqui de vocês. E não esqueçam de deixar o curtir aí e compartilhar. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.